Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar no empate na partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o CRB. Cruzeiro 0, CRB 0. Vamos lá? Antes de iniciar o vídeo, aqueles recados que se tornaram uma rotina aqui no canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para esse jogo, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Eduardo e Christian, Gabigol, Wanderson, Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Matheus Pereira, Lucas Silva e Bolassi. Eu vou rapidinho tentar ser o mais breve possível nisso aqui, porque assim, óbvio que o Cruzeiro não ganhou por uma falta de competência própria. Isso é óbvio, e ponto final. Não tem nem o que debater mais em cima disso assim. Só que tem um negócio no futebol que a gente não pode ignorar, que é o contexto das coisas. Né? Muita coisa da vida, né? Mas dentro do futebol isso tem um impacto muito grande. Que foi o seguinte, é a questão da arbitragem. Eu nem queria falar disso não gosto, ser muito sincero, eu não gosto. Gosto pouquíssimo de falar de arbitragem. Mas, pegando a frase da comentarista da transmissão, se eu não me engano era a Ana Paula, estavam reclamando com a Edna porque ela tem 1,60 e é mulher. Não, assim, né? Vai ter gente aí que pode até fazer isso, e se você faz isso, eu aconselho você a se tratar. Mas a questão da reclamação da Edna, acredito que pelos jogadores e por uma boa parte da torcida, é pela falta de critério e os erros grosseiros e grotescos dentro da partida. O Caio Jorge sofreu um pênalti. A Edna não marcou em campo. E era algo totalmente marcável em campo. Ela marcou algo que não foi em cima do Fagner. Mas ela deixou de marcar algo que foi em cima do Caio Jorge. O VAR, acionado corretamente, foi assim, né? Acionou a Edna corretamente no lance do Fagner, errou no lance do Caio Jorge, deu um empurrão. Deu um empurrão. Você sabe por que eu falo da falta de critério? Esse mesmo tipo de lance, o tranco nas costas, o empurrão, ela marcou falta em outros lances. Fora da área ela marcou falta. Diversas vezes no jogo ela marcou esse tipo de lance. Se fora da área foi falta, por que dentro da área não vai ser, cara? E outra, foi falado pela comentarista que a bola já estava no controle do goleiro. Ô, gente, esse corporativismo tem que parar. Não é boa. Não teve um dedo de crítica à arbitragem da Edna, que foi horrível. Com 30 minutos ela tinha amarelado o capitão do clube. Sabe, uma entrada, beleza e tal. Sim, é passível a discussão do amarelo e tal, mas dá pra você dar uma segurada. É o capitão do time em campo, é o único que pode falar com ela. Aí ela amarela o cara, pô. Aí sim, qualquer situação que sai do controle dela, ela vai levantar o amarelo e expulsar, pô. Sabe, não faz muito sentido, né? Tem que ter muita, sim, tem que ter muita paciência. E, óbvio, que, claro, marcou o pênalti, tem possibilidade de fazer e possibilidade de perder. Mas se faz aquele gol, se faz o gol de pênalti, se faz o gol naquele momento do jogo, cara, numa boa, a história poderia ser muito diferente, né? E aí é questão do contexto. Mas dito isso, vamos pro jogo. E assim, numa boa, um jogo de muito mais transpiração do que inspiração. Não foi um jogo legal, assim, naquela questão da inspiração e tal. O time brigou, correu, batalhou e tal, mas um time que tem carência muito grande, né? Que é a carência de um ponta, e principalmente quando você tira Lucas Silva, Matheus Pereira, e eu vi gente culpando o Matheus Pereira, gente, na boa. Me ajuda aí, vai.
Quando você tira Lucas Silva, Matheus Pereira ali de dentro do campo, cara, não vai rodar, sabe? O time não vai rodar da forma que tem que rodar e tal. Porque você não tem um cara que tem ali para substituir os dois a mínima intimidade com a bola, né? Tivemos o Fagner fazendo uma boa partida, que dá para destacar, não foi tão ruim assim. Mas aí você tem o Gabigol também, o Gabigol não foi tão bem, né? O Eduardo poderia ter ido muito melhor, né? O Christian idem. Aí você fica pensando, o que está acontecendo? Porque de fato o cansaço ele acumula, mas aí vem, por exemplo, a informação que tem uma virose, que o clube foi acometido por essa virose, os jogadores foram acometidos por essa virose e tudo mais. Aí tem o impacto físico. E é aquilo que a gente bate na tecla. Se o Cruzeiro não tem é, o seu pleno físico, não vai conseguir jogar da forma que estava jogando antes, né? Se não é um clube que tá ali muito bem fisicamente, muito bem preservado, muito bem adaptado às questões físicas e tudo mais, porque igual teve uma pausa aí de 30 dias, você retorna, tem um impacto nesse retorno. Mas se não é um clube bem adaptado a isso, vira um problema, né? E se tem de fato essa virose, que o Leonardo Jardim revela isso, se tem de fato essa virose, aí vira um problema maior ainda, porque isso impacta muito o físico. Impacta o nosso físico de seres humanos normais. Você imagina de um atleta de alto rendimento que necessita muito do corpo, muito da capacidade física, né? Aí você imagina o estrago que faz. Mas ainda assim, não é justificável você empatar um jogo em casa da forma que empatou. Me desculpa, sabe? Precisa de pontas. E o Leonardo Jardim fala da questão de jogadores com capacidade para romper linhas, né? Citou Everton Ribeiro, Arrascaeta, com dribles e tudo mais. E ele não achou isso no Brasil. Mas assim, numa boa, é, precisa também oportunizar outros atletas enquanto não acha isso, pô. Cruzeiro tá numa morosidade no mercado incrível. E aí, assim, aí aqui vai talvez uma das críticas ao Leonardo Jardim. Ele colocou Lucas Silva, Matheus Pereira e o Bolassi. Bolassi, bola aérea, pronto. Mas não adianta também chuveirar do jeito que tá chuveirando bola aérea, não. E outra, fala em bola aérea, cruzamento, o Kaique precisa aprimorar seus cruzamentos e suas tomadas de decisão no ataque. Defensivamente é muito bom. Ofensivamente, para atacar o corredor, atacar alguns espaços, é muito bom também. Mas precisa melhorar a tomada de decisão. Precisa melhorar o cruzamento. Precisa melhorar o passe. Precisa melhorar esses aspectos. Porque, assim, em algumas oportunidades tem a chance, por exemplo, rolar para trás com um Gabigol que está chegando ali, ou um Matheus Pereira, ou um Caio Jorge. Ele não consegue fazer isso. Às vezes precisa achar um cruzamento mais certeiro. Ele não está conseguindo fazer isso. Tá só jogando a bola para dentro da área. Isso aí não vai adiantar. Você só olhar dentro da área e joga, chutar a bola lá dentro, não vai adiantar nada, né? Então, e tá sendo muito assim. Estão olhando para dentro da área e chutando a bola lá dentro, pô. Aí joga, dá aquele balãozão, a bola fica pendurada pra caramba. Aí, meu irmão, é o sonho do goleiro, pô. Bola vem pendurada, fica 3 dias pendurado, o goleiro vai sair, vai parar embaixo dela, vai pegar, pular e acabou, pô. Sabe? Não adianta. Não adianta. Então, assim, foi um jogo em que correu, brigou, disputou, batalhou espaço, quis ganhar e não conseguiu. Porque falta situações para conseguir quebrar as linhas de marcação do adversário. Sobre o goleiro do CRB, eu vi gente, contra o Cruzeiro todo goleiro vira o Neuer. Eu assisti o jogo deles contra o Santos, na fase anterior. E ele foi muito bem. Eu já assisti alguns jogos desse goleiro e ele foi muito bem. Então não é novidade o que ele fez não, viu? Ele não virou o Neuer não. É o padrão de atuação que ele tem, viu? Então assim, precisa muito acertar as coisas. Precisa
oportunizar atletas. E assim, é igual eu falei, né? Vai aqui ó, uma das críticas que eu tenho. Ele ia colocar o Kenji faltando nem 5 minutos para acabar o jogo, cara. Vai adiantar o quê? Aí você coloca esse menino aí, precisando fazer um golzinho. Ele não faz nada, a torcida vai queimar o moleque, pô. Sabe? Empilhou a chance pro Marquinhos. Empilhou a chance pro Lautaro. Pô, vamos dar chance pro rapaz então, hein? Enquanto continua essa morosidade no mercado aí, sentado em cima do próprio rabo, porra, vão dar chance pro rapaz. Eu entendo que, pô, não pode ser feito da forma que estava sendo feita as coisas no Cruzeiro, não pode contratar a revelia, não pode contratar na correria, não pode, de forma alguma, fazer as coisas do jeito que estavam sendo feitas por aqui. Eu entendo. Eu entendo a questão do projeto, eu entendo a questão do cara ser voluntarioso, mas não é possível que não tem um ou dois jogadores aí que não dê para contratar. E, cara, assim, chegar, fardar e contribuir com o clube, sabe? Não, porque numa boa. Quando eu até falei aqui no outro vídeo, né? Eu falei, pô, não sei se foi só no vídeo ou no áudio também, no pós-jogo contra o Ceará. Talvez assim, eu tinha esperança que o Jardim conseguiria fazer alguma coisa com o Marquinhos. Eu errei. Não dá, ali não tem como ter esperança de nada, sabe? Não, pô, não dá pro cara fazer. Você vê, o cara pode até ser questão de desgaste, mas eu não citei o nome dele aqui. Passei pela escalação, pelos jogadores que entraram, eu não citei o nome dele aqui. Salvo meu engano, ele não tava nem no banco. E jogou o último jogo. Não dá, gente, na boa, sabe? Não dá, dessa forma fica difícil. E aí você complica uma situação que é difícil, assim. CRB, sem dizer a coisa que gera, né? CRB, se eu não me engano, nos últimos 7 jogos tinha ganhado um. Foi um 4-0 contra o Novo Horizontino. Vinha de muita derrota, até quebrar essa sequência ganhando do Novo Horizontino. Aí se empata contra o CRB. Eu vi gente falando assim, tá tomando pressão do CRB. O CRB tem essa coisa de gerar muito jogo, né? Se eu não me engano, até o Pedro Torres colocou isso no Twitter em algum momento antes do jogo e tal, que ele estudou para fazer o pré-jogo lá na Samuca TV e tal. E ele tinha colocado, né, que o CRB gera muito jogo e dá muito espaço. Mas assim, isso aí, pressão do adversário e tal, em determinado momento do jogo é normal. Não poderia ocorrer, mas acaba sendo normal. O adversário, uma hora ou outra, encaixa e consegue fazer pressão. Mas numa boa, quando o adversário baixa, fecha tudo, igual foi o Ceará fez, o CRB fez, não adianta chuveirar a bola na área, você não tem jogador para isso. E ainda mais, é igual eu falei, né? Mas você chutar a bola para a área aí não vai adiantar muito. Cruzeiro dificultou uma situação. Sim, né? Precisava ter feito igual fez contra o Vila, né? Fazer uma vantagem segura para no jogo de volta conseguir, né? Aproveitar espaços que seriam deixados. Agora o Cruzeiro dificulta a situação para um jogo num local que é muito complicado, que é o estádio Rei Pelé, né? Estádio bem complicado, um gramado muito ruim, né? Dá para ver isso no jogo CSA e Vasco, porque o CSA e o CRB dividem o estádio, né? Então, deu para ver isso no jogo CSA e Vasco, que não é um gramado bom. E assim, dá uma moral muito grande pro próprio CRB, né? Apesar que eles, assim, nós temos a viagem também, né, para chegar lá, mas eles têm uma viagem um pouco mais complicada, que eles vão até Chapecó enfrentar a Chapecoense e vão voltar porque na semana que vem tem um jogo de volta lá contra eles. Mas assim, não precisava dessa situação. Tinha formas de descomplicar a coisa. E não conseguiu. Não conseguiu aproveitar a chance que teve. Não conseguiu quebrar essa marcação do CRB. Eu entendo a questão do contexto que eu falei no começo do vídeo. E eu acho que aquilo ali tem que ser levado em consideração. Mas o Cruzeiro parou muito mais na sua incompetência do que na incompetência de terceiros, né? Como eu
Eu nem uso o termo incompetência não, porque eu acho até pesado. Mas dessa vez não tem jeito não. O Cruzeiro parou muito mais na sua incompetência do que na incompetência de terceiros aí, porque não conseguiu criar situações, principalmente quando o CRB se fechou, né, para finalizações mais claras. Não conseguiu romper essa marcação, não conseguiu tomar decisões corretas e não conseguiu evitar essa quantidade de chuveirinho, de cruzamentos ineficazes. Até a bola aérea do Cruzeiro, que vinha funcionando, parou de funcionar. Eu tinha comentado aqui, né? Se eu não me engano foi contra o Juventude, contra o Fluminense, alguma coisa assim, que a bola aérea do Cruzeiro tava funcionando muito bem e tal, né? Que não sei o que, saindo gols e tal. Aí, contra o Corinthians, eu até comentei da defensiva, mas aí de lá pra cá a coisa, né? Embicou para baixo e virou problema. Então, assim, o time precisa acertar isso aí, porque é uma oscilação. E oscilação acontece dentro da temporada e tudo mais, não tem jeito, né? Não tem muita fuga. O time vai oscilar, né? Vai apresentar bom futebol, vai um futebol mais ou menos, futebol ruim, vai subir de novo, vai descer e tal. Isso faz parte, né? Mas tem coisas aí que poderiam minimizar essa situação, poderiam acalmar determinadas situações e que não está sendo feito. E eu digo contratação. O Cruzeiro precisa de ponta. O Cruzeiro precisa de jogador que consegue partir para dentro e quebrar essas linhas, né? Com passe a gente tem quem faz o passe e consegue fazer essa quebra de linhas. Agora, no drible, nós não temos. Ou se tem, não está ganhando a oportunidade que deveria. Está lá na base, está no banco de reservas, né? Eu acho, e aqui para finalizar, que poderia dar oportunidade para os meninos da base trabalhar e lapidar esses meninos, né? Eu acho que o Kenji tem esse potencial, o Batistella que está na base tem um potencial. Eu acho que poderia trabalhar esses meninos, lapidando eles, né? Dando as oportunidades. Porque deu muita oportunidade para outros jogadores aí que talvez nem mereciam tantas. Eu acho que tá faltando esse cuidado. Tá tendo cuidado, mas talvez tá faltando mais cuidado para colocar em campo, né? Mais carinho para colocar em campo, né? Tá tendo um cuidado de não colocar para não queimar etapa, papapá. Mas aí de tanto cuidado, tá prendendo e não tá nem fazendo as etapas que deveria fazer, né? E é complicado, porque você colocar um menino faltando nem 5 minutos para acabar o jogo, que nem entrou, né? Mas assim, colocar um menino não faltando nem 5 para acabar o jogo, é foda, né? Tá precisando olhar com carinho para a base e ver o que dá para aproveitar. Porque essa morosidade para contratar, a única forma que você vai achar solução para dar elasticidade no elenco é na categoria de base. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, o último bloco sempre fica por conta das camisas que estão aqui na composição do cenário. E no manequim está a camisa branca de 2019, eu já falei aqui. E algumas vezes eu repeti isso quando eu trouxe alguma coisa de 2019. Que eu gosto muito dessa coleção. Infelizmente, olhar para ela dá um tipo de dor, digamos assim. Porque é a coleção do ano da nossa derrubada. Coleção que faz parte aí, né, que foi a campo no ano em que nós caímos para a segunda divisão. Nos derrubaram para a segunda divisão, né? Melhor vamos usar esse português aqui que nós sabemos o que aconteceu ali 18, 19, né? Nós sabemos o tamanho dos problemas ao qual o Cruzeirense convive ainda até hoje. Bom, a camisa que diferente no vídeo contra o Corinthians, eu usei a camisa vermelha de goleiro de 2021 e a camisa azul estava ali no manequim. Na camisa azul, lembrando, essa versão é de torcedor, então as estrelas são costuradas e o símbolo da Umbra que é costurado, assim como a camisa azul que eu mostrei, né?
Também é a versão do torcedor, estrelas costuradas, símbolo da 1 costurado. Só que na camisa azul, e lá dá para perceber isso muito bem, as estrelas descem mais ou menos até o meio da camisa aqui assim. Elas vêm descendo de forma contínua, sem nenhuma pausa. Na camisa branca existem essas estrelas, né? Esses detalhes das estrelas no dorso da camisa, no tronco da camisa, né? Só que de forma diferente, como se fossem listras grossas. Por exemplo, se tivesse cor ali nas estrelas, que está dando para ver pelo reflexo da luz, se fosse um azul nas estrelas ali, seriam listras grossas assim. Elas estão postas da seguinte forma, né? Tem um grupamento aqui, um aqui e um aqui embaixo, na barra da camisa. Diferente do que é a camisa azul, e traz até mesmo uma visão diferente para a camisa, né? Aproveitando aí que nesse ano de 2025 a Adidas lançou, né, a camisa com aquelas ondas sonoras, né? Que eu acho que ele foi muito mal, a ideia é muito boa, mas a aplicação é muito mal feita. Mas traz essa coisa diferente para a camisa branca do Cruzeiro, não só aquele brancão chapado e tal, 100% branco e tal, né? Mas trazem um relevo, um destaque para as coisas que são importantes para nós, né? Nós gostamos muito das estrelas soltas e tal. Eu gosto da aplicação do escudo, mas as estrelas soltas de fato têm uma representatividade muito grande para nós. Então tem essa questão, mas infelizmente fica a mancha do ano ao qual essa camisa foi lançada e ao ano ao qual ela pertence. Já essa aqui é a camisa de 2021, e como eu citei no vídeo do pós-jogo contra o Corinthians, eu estava usando a vermelha e eu citei que existia essa camisa azul, camisa comprada na loja do clube, né? E que traz assim o template de 2021 da Adidas. Se você for olhar o São Paulo, tem uma camisa, acho que rosa, laranja. Eu acho que o Flamengo tinha uma camisa meio cinza, meio preta e tudo mais. Dessa aqui. Aí você vai olhar, os times tinham, né, algumas cores diferentes. O Cruzeiro tinha essa azul e a vermelha. Eu tô apontando para lá que a camisa tá ali. Mas, assim, legal, né? 21 e 22 foram as camisas assim, mais diferentes de goleiro da Adidas. Né? 23 era lisa, né? Tinha aquela amarela, mas era uma cor lisa, sem essas formas, né? Ou sem as formas geométricas utilizadas em 2022. Camisa interessante, mas que não tem muito o que falar também. Porque esses templates básicos, a Adidas pegou a cor azul, né? Então, pô, tem muito a ver com o clube, a camisa vermelha que o Cruzeiro já teve em sua história e tal, e colocou aí para ser utilizada e rodar. Eu vou ver se eu acho até imagem da camisa dos outros times, né? Flamengo, Inter e São Paulo, se não me engano. A época era Flamengo, Inter, São Paulo e Cruzeiro, que tinham seus materiais fornecidos pela Adidas. Eu vou ver se eu acho e deixo algumas imagens aqui. E falando nisso, eu falei da camisa de 2016, de alguns detalhes da camisa de 2016 no último vídeo. E o editor esqueceu de colocar as imagens aqui. Eu vou disponibilizar a partir desse trecho as imagens, né? Só as fotos mesmo, não vou colocar nenhum vídeo nem nada. Só para ficar ilustrada a questão daquele vídeo que o editor esqueceu, né? Então eu encerro aqui essa parte porque realmente não tem muito mais o que eu falar dessa camisa ou daquela camisa ali. Então é só isso mesmo. Agradeço a você que me acompanhou até aqui nesse vídeo. Peço que deixe o seu like caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado, que nós tenhamos nesse final de semana aí contra o Botafogo, que é uma partida bem complicada, no domingo às 4 da tarde, um bom jogo, um bom desempenho, um bom resultado. E no mais, um excelente final de semana a todas e todos e um grande abraço.